Como anda o desenvolvimento dos negócios da Tivex Higer aqui no Brasil? Vem muita novidade. A gente está falando de ônibus, tem vans. Um tempo atrás também falamos até em caminhões. O que vai acontecer daqui para frente? Esse é o tema de hoje do nosso programa, aqui no canal Frota e Companhia, movidos pela notícia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Queiroz. A gente vai bater um papo com Adriana Taquetti, que é gerente de vendas e marketing da Tivex Higer, Operação Brasil ou América do Sul. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente. Tudo bem, Adriana? Seja muito bem-vinda. Oi, Gustavo, tudo bem? Prazer enorme conversar contigo. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E falar da TVX Higer neste momento é, sem dúvida nenhuma, né, um momento super importante para a transição energética em que vivenciamos aqui, seja no segmento de ônibus urbano, no segmento de comerciais leves ou ainda de caminhões. Então, certíssimo a sua colocação, estamos em todos os segmentos, né? A TVX, ela é hoje a distribuidora oficial dos produtos Higer para o mercado brasileiro, mas também para a América Latina. Então, estendemos aqui o nosso compromisso em trazer o que há de mais tecnologia no veículo 100% elétrico. Esse é o objetivo do nosso portfólio. Trabalhamos com, neste momento, veículo 100% elétrico, trazendo então eficiência, experiência, porque a Higer ela tem mais de 50 mil unidades já circulando nos diversos continentes. Posso te dizer que nós estamos em 5 continentes, mais de 130 países circulando hoje com veículos elétricos. Então, realmente é um veículo testado e consagrado para o transporte urbano e de cargas na questão do veículo elétrico. Mas as novidades não vão ficar só no elétrico, não. A gente traz também o veículo a hidrogênio num segundo momento, quando introduzimos também a parte dos caminhões, os veículos de carga, né? E que tem ali uma autonomia, uma necessidade diferenciada para esse transporte. Então, hoje, esse é o nosso portfólio. Iniciamos com os urbanos e vamos seguir agora com as vans e, na sequência, os caminhões. Excelente. Agora, pessoal, antes da gente iniciar o nosso bate-papo de verdade, vou fazer algumas perguntas sobre mercado, sobre produto. Eu preciso do seu apoio. Já clica no joinha, se inscreva no canal e aproveita, vai comentando ao longo da nossa conversa. Diz aí o que você está achando, quais são suas dúvidas, que a gente vai batendo um papo ao longo desse programa e depois a gente pode trazer algumas respostas para vocês, tá bom? Adriana, ah, vamos falar um pouquinho de mercado. Há algum tempo atrás, cerca de 2 anos, eu fui numa apresentação da Tivex Higer aqui em São Paulo, e lá se falava numa grande reserva que estava sendo feita junto lá com a fábrica chinesa, de 3 mil unidades, para poder trazer para o Brasil em algum momento, tá? Ah, possivelmente para atender um contrato com a SP Trans, eh, que prevê um volume grande de veículos elétricos ainda em 2024 e 24 e uma progressão interessante para os próximos anos. Eu queria que você falasse sobre essa reserva. Ela está de pé ainda? Eh, como que vocês estão trabalhando essa chegada ao Brasil de fato, né? Teve o período de testes, de apresentações aos clientes, mas e agora? Já está avançando nas negociações, primeiras entregas? Eu queria entender esse início. Bom, o modelo de negócio da Heiger funciona exatamente assim. No primeiro passo, ela entra no mercado com o veículo importado e ela dedica na sua fábrica, hoje são 4 fábricas na China e mais 16 unidades produtivas no modelo CKD, PKD, depende de cada país, né? O Brasil vai ser o 17º, então em breve temos novidades aqui no mercado brasileiro, mas então ela introduz o veículo como um veículo importado e dedica uma linha de produção na sua fábrica. Então, hoje nós temos na fábrica, na principal fábrica da China, uma linha dedicada para o Brasil, no qual nós temos 3 mil unidades garantidas para abastecimento do mercado brasileiro.
né? Quando nós trouxemos o carro e o evento que você participou realmente há 2 anos, nós fizemos mais de 20 mil quilômetros de demonstração desse programa, desse veículo, em vários estados, em várias situações, para que a gente tivesse certeza de que o produto realmente estava totalmente customizado para a necessidade de aplicação brasileira. E é sucesso total, sucesso garantido, né? Como você sabe, nós temos um conceito diferente, nós não trabalhamos com o tradicional chassi, carroceria, nós trabalhamos com o conceito monobloco, e isso traz uma série de vantagens, né, para o mercado ou para a operação do veículo urbano. Então, o que nós temos observado, além de uma alta satisfação dos passageiros que utilizam o veículo, daquele condutor que tem ali uma tecnologia a seu dispor diferenciada e que traz uma saúde física e mental, porque é zero ruído, é zero emissão, é um nível de conforto muito diferenciado, é também uma performance para o operador muito diferenciada. Hoje, o veículo monobloco, que é o que nós trazemos para o mercado brasileiro, ele tem, em média, 7 toneladas a menos do que os principais concorrentes. Isso significa, então, que ele tem uma eficiência energética de, no mínimo, 20% no final do dia, né? Então, realmente, não é só uma linha dedicada, não é só uma fábrica ou um volume que foi ali dedicado para o Brasil, mas foi sim trazer um produto que já estava testado, que já era consagrado como transporte urbano, para que ele fosse também colocado em operação aqui no Brasil, né? Então, hoje, esse é o resultado que nós temos. E o próximo passo, como eu disse, é a gente iniciar muito em breve a questão da produção ou da montagem aqui no Brasil, através também de uma linha, iniciando com o PKD e migrando para o CKD muito em breve, para que a gente tenha o quê? Os conteúdos localizados e atenda, né, todos os requerimentos, seja do mercado nacional ou até mesmo de peças de reposição, com atendimento num custo otimizado e num prazo também otimizado. Tá, a gente já vai entrar nessa questão de pós-venda e da fábrica brasileira, mas eu queria que você falasse, o mercado, em algum tempo lá atrás, ele foi monobloco, de repente ele mudou de perfil e virou essa característica da carroceria sobre o chassi. E por muito tempo falou, não, que o Brasil agora é isso e o mercado não aceita outra coisa. E vocês vêm com uma proposta de monobloco. Como tem sido as conversas, as percepções? Eu sei que você vai defender o monobloco, faz parte do jogo, mas como tem sido essa real percepção do mercado, do cliente? Ele está aceitando? Ah, enfim, qual que é a curiosidade? Ele quer testar alguma coisa? Ele tem algum tipo de insegurança? Ele tem um saudosismo. Se a gente pudesse usar a palavra, eu vou dizer que é um saudosismo, porque quando você tem um monobloco, você tem um único contato, né? Então eu não preciso falar com o produtor ou fabricante do chassi e o fabricante da carroceria. Então, todas as vezes que nós chegamos em um operador hoje, tivemos ontem, né, em um deles, ele diz: não acredito que eu terei essa possibilidade novamente, porque sabemos que quando um produto ele é concebido de uma forma única, você tem um nível de qualidade, uma engenharia envolvida totalmente diferenciada, né? E isso traz alguns confortos no dia a dia. Primeiro, é o nível de segurança, depois, nós temos um nível de desgaste muito menor dos componentes e uma eficiência energética. Então, colocando isso na ponta do lápis, o meu TCO, ele tem um benefício totalmente direto, perceptível e ali apontado claramente. Quando nós vamos para o lado do dia a dia, existe hoje problemas nos veículos, com certeza, né? Todas as marcas passam por problemas, mas quando ele tem que conversar com fabricantes diferentes, seja o do chassi ou seja o da carroceria, ele sempre fica muitas vezes num impasse de quem que é a responsabilidade por aquele problema. Então, no momento em que ele traz, ele ouve, né, essa tranquilidade de que a partir de agora você fala novamente com uma única empresa, uma única marca, isso também dá um certo conforto. As razões que fizeram, né,
os concorrentes brasileiros deixarem de usar o monobloco, a gente conhece bem, efeito escala, enfim, mas isso não quer dizer que não era um produto bom, que não era um produto adequado, muito pelo contrário. Se nós olharmos hoje mundialmente, os países mais desenvolvidos, todos eles utilizam o sistema monobloco, porque traz uma série de vantagens aí durante a operação. Então, eu usaria a palavra, né, eu resumiria como um saudosismo, e uma expectativa muito grande de ter um único contato e uma performance muito melhor. Quando você fala de dúvidas, a dúvida não está realmente no sistema construtivo, a dúvida está nessa transição. Como é dirigir esse veículo elétrico? Como que ele vai usar a tecnologia do freio regenerativo? Como que ele traz isso em benefício para a sua operação, para a sua frota? Então, as dúvidas hoje, elas estão muito mais relacionadas ao desconhecido do que o modelo construtivo que já foi em muitos anos consagrado aqui no mercado brasileiro, né? Então, hoje nós temos são inseguranças, por exemplo, com relação, nossa, e se der um problema no custo na bateria, quanto que isso vai custar? O que que isso representa na minha tabela de custos, né, no meu custo operacional? Então, são receios diferentes pelo desconhecido, mas não pelo conhecido. Ótimo. Eu queria falar sobre fábrica agora. Ela está sendo instalada ali no Ceará, tá certo? É isso mesmo? Não é Não, mais? nós Tinha tínhamos um sim, era um acordo, tá. projeto. Logo que a Haiger chegou junto com a TVX no mercado brasileiro, foi assinado um protocolo de intenção, mas ele não evoluiu da forma como estava prevista. Então, diante de uma série de situações, e inclusive essa questão de logística para o principal mercado brasileiro hoje, de ônibus, que nós temos aqui, né, na região centro-oeste, tomou-se algumas novas medidas. Não quer dizer que a gente não vá continuar em PCM, pode até ser que sim, mas hoje o nosso planejamento contempla uma unidade produtiva no centro-oeste, tá? Então, é esse momento em que a Haiger está realmente vivenciando no desenvolvimento dos fornecedores locais. Todos os componentes, uma grande maioria dos componentes que nós usamos, eles já estão localizados, né? Então, nós trabalhamos com ZF, Siemens, Bosch, Valeo, Wabico, ou seja, são marcas multinacionais já estabelecidas no mercado brasileiro. O momento em que nós estamos é apenas de trazer o componente que é aplicado no nosso veículo para o mercado brasileiro, né? E dentro do Então, planejamento, isso pode acontecer quando? Uma esse definição de ano, fábrica esse ano. 2024. 2024 nós já temos, claro que o ramp-up ele vai ser bem reduzido neste começo, né? Todo as vendas que já foram feitas, elas estão sendo produzidas pela China. Nós temos veículos já de pronta entrega aqui no mercado brasileiro, então eu tenho um estoque estratégico para abastecimento do mercado. Eu tenho veículos chegando para Cascavel, que entregamos agora, em meados de abril. Enfim, temos vários, né, negócios em andamento. Então, para estes lotes iniciais, todos eles já estão em produção e sendo importados para o mercado brasileiro, mas a partir do segundo semestre nós já começamos com o ramp-up de produção aqui no Centro-Oeste. Legal. E aí eu imagino a fábrica, até por conversas que eu tive anteriormente, você vai ter uma área dedicada a elétricos, de repente uma outra a veículos a combustão, mas não para o mercado nacional, ele seria para mercados de exportação aqui nas Américas. Isso O está nosso mantido? primeiro movimento serão os veículos elétricos. A fábrica estará toda concebida para veículos elétricos e nós vamos fazer os abastecimentos aqui, principalmente América do Sul, né, para atender esses mercados. Num próximo passo, isso ainda está em análise se faz sentido ou não, porque sabemos que o hidrogênio é uma realidade, ele vem, né? Nós já temos 1.000 unidades circulando na China para testes efetivos desses veículos e os quais imaginamos trazer também para o Brasil no futuro muito em breve. Então, o veículo a combustão hoje ele é uma possibilidade, mas ele não é uma certeza, tá? Então, nós Tá. trabalhamos sempre com o portfólio sustentável. Hoje, 100% elétrico, híbrido não trabalharemos,
hidrogênio vem na sequência, e o a combustão, o tradicional que em alguns mercados ainda se utiliza, esses ainda são uma incerteza, né? Provavelmente vamos manter a fábrica só com esse conceito de sustentabilidade, zero emissão, zero ruído, enfim, um veículo realmente que faz parte desse movimento em que o mercado brasileiro participa, que é a transição energética, e é um caminho sem volta, né? Sim, você comentou que está trabalhando no desenvolvimento de um parque de fornecedores com empresas super reconhecidas. Então, inicialmente, a produção aqui começa como CKD, e qual que é a progressão dela para a gente ter conteúdo nacional, vencer as questões de tributação que estão colocando sobre os veículos elétricos? Qual que é esse cronograma, esse planejamento? Nós já estamos, né, com todas essas conversas, reuniões com BNDES, todos os órgãos que estão relacionados, nós já temos fornecedores nacionais, então hoje eu tenho componentes que já estão nacionalizados, então nós realmente começaremos já com conteúdo nacional, né? Nós não faremos 100% importado. Hoje o que nós temos, a bateria que é utilizada no nosso produto é a CATL, hoje uma das referências também, uma gigante chinesa presente aí em vários segmentos do automotivo, né, do carro de passeio. Então a CATL ela continua sendo importada, né? Eu tenho esse componente que ele não será nacionalizado num primeiro momento, mas todos os demais, seja do trem de força, né? Seja equipamentos de segurança ou de conforto, todos eles já estão em negociação. Então, dentro desse modelo, dentro do início da produção, nós começamos com índice de nacionalização, sim, cumprindo, né, os requerimentos ali que o BNDES mesmo coloca através do FINAME, para que a gente tenha percentuais gradativos para atendimento do índice de nacionalização. Recentemente a gente viu um grande anúncio do governo, né, o programa Mover, e aí a gente tem uma série de montadoras anunciando grandes investimentos bilionários no Brasil, está rolando um grande boom nesse assunto de mídia e por aí vai. A Tivex Higer tem como se beneficiar desse programa em algum momento? Tá fora? O que que você pode falar também em termos de investimentos para o Brasil? Você pode Sim. antecipar números para a gente, alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, o programa Mover, né, que é uma evolução do Rota 2030, ele é realmente uma resposta, acho que a gente pode até usar essa palavra mesmo, para os anseios que o mercado tem, que o segmento tem. Porque quando você traz essa questão da transição energética, ela não é algo pontual, ela precisa ser ao longo prazo. Eu preciso de um tempo para implantar e para fazer investimentos e ter os retornos devidos. Então, realmente o mover ele vem trazendo essa tranquilidade com relação ao período de tempo e isso faz com que todas as montadoras assumam investimentos, né, dentro do mercado brasileiro, que é um mercado muito significativo, onde a gente tem um parque de fornecedores totalmente estabelecido, isso assegura ainda mais uma linha de produção ou uma produção efetiva com qualidade dentro de prazos necessários e te elimina essa questão dos impostos de importação que hoje todos, ou a Heiger, né, está ali inserida nesse contexto. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento propício, é um momento onde a gente pode se beneficiar, sim. Temos várias linhas, porque dentro do Mover você pode tanto expandir a fábrica, como você pode localizar uma fábrica. Então, foi um programa muito bem desenvolvido que contempla várias possibilidades, seja na produção, seja na reciclagem da bateria ali do componente, seja na parte do sistema de carregamento, né, da infraestrutura que é necessária, complementar ali para o veículo elétrico. Então, sem dúvida nenhuma, temos sim, vamos utilizar, mas não só o programa Mover. Você tem dentro do BNDES mesmo, o Fundo Verde, enfim, você tem outros financiamentos que também têm essa abordagem, que também está estimulando a produção local, né? Então, nós temos sim os números, eu não posso te contar ainda, né? Estamos aqui
numa fase importante de negociação, mas muito em breve, Tá. na próxima, eu prometo que eu coloco em detalhes para você todos os números e todo o cronograma que nós vamos iniciar agora já em 2024. A gente vê um movimento de grandes investimentos em, na eletrificação da mobilidade, mas as montadoras tradicionais do Brasil ainda estão muito no começo. Tem um produto aqui, ou está em desenvolvimento de alguma linha, e as chinesas, principalmente a Haiger, já tem um portfólio praticamente completo, ou completo, e já super disponível aqui no mercado brasileiro. Esses anúncios já vêm sendo feitos há algum tempo. Que tipo de vantagem competitiva você observa no mercado? Porque ainda existe receio de marcas chinesas, você tem a questão de confiança, mas você tem um portfólio. Eu queria que você entrasse nessa questão. As marcas chinesas, elas evoluíram muito, né, ao longo dos anos. A gente passou de um movimento onde tudo se copiava para ser a referência no mercado. Essa é a realidade que nós temos hoje. O produto chinês, ele foi ganhando respeito pelo público brasileiro em todos os segmentos. O automotivo é um deles. Mas a gente percebeu, o consumidor brasileiro também percebeu, que as qualidades existem dentro desse portfólio. E quando eu olho para a Haiger, quando eu olho para esse produto, o que eu enxergo é um produto muito sofisticado. Então, quando você chega num cliente, ele às vezes ele tem dificuldade de pronunciar a marca. Ele pergunta como é que eu falo, né? É assim ou é assado? Mas ele não questiona o veículo, muito pelo contrário, ele fica impressionado pelo nível de acabamento, pela tecnologia empregada, pelo conforto, né? Nós trazemos para o Brasil somente o piso plano, total. Então, o conforto, essa sensação da segurança, ela começa no primeiro passo. Quando o nosso cliente, ou o nosso operador, ou até um órgão público, ele faz a entrada no veículo, ele já tem uma sensação diferente. E no momento em que ele começa a entrar no habitáculo, ele começa a observar todos os pontos. Então ele olha, nossa, o seu ar-condicionado é diferente, me explica o conceito. Olha, mas o piso é plano, o corredor é largo, que interessante. No veículo, por exemplo, rodoviário, a gente tem o banco estendido. Então ele senta no banco, ele estende o banco, fala, nossa, que conforto, né? Isso não foi pensado ainda para um produto de série. Ele tem, claro, no mercado brasileiro, mas como um opcional. E quando ele entra ali naquele produto, ele esquece completamente que ele está numa plataforma. E quando você coloca dois concorrentes ao lado, é muito claro também você observar a estrutura, o layout construtivo desses veículos. Então, essa tecnologia, essa superioridade do produto chinês, ela fica muito clara comparado com alguns concorrentes que nós temos hoje no mercado brasileiro. Então, eu te diria que o cliente ele não tem mais um receio. Ele ultrapassou essa barreira, ele está mais preocupado em se eu tenho uma performance adequada, se eu vou ter um pós-venda adequado no mercado, ou se eu vou ter problemas, né? Então, as perguntas são outras. Não existe mais um receio com esse relacionamento com a marca chinesa. Ele percebe a evolução, ele percebe a tecnologia, e como eu comentei, nossa estratégia foi testar o veículo, né, antes de vender. Então, nós chegamos nos mais diversos lugares, né, de Cuiabá, São Paulo, enfim, quente, frio, para que cada operador observasse como que aquele veículo estava respondendo à sua necessidade do transporte. E a satisfação é impressionante, né? Tanto faz se é num parque fechado, ou se é numa rodovia, ou se é ainda dentro de uma linha dedicada, né, na cidade ou num corredor de ônibus, mas ele consegue perceber a tecnologia empregada. E no momento em que ele percebe essa tecnologia, ele fala de performance, ele não fala da marca. E quando ele vê dentro daquela estrutura que ele tem outras marcas conhecidas, né, como os fornecedores que a gente comentou há pouco, isso também dá uma tranquilidade enorme para ele, porque não são marcas totalmente desconhecidas, muito pelo contrário, ele está vendo o pneu Michelin que ele utiliza hoje já, ou ele está vendo ali a roda da Alcoa que ele também já utiliza. Então,
isso traz conforto, isso traz tranquilidade e não Deixa medo eu ou pegar carona insegurança nessa com questão do relação. pneu, por exemplo, porque a gente sabe que pneu para veículo elétrico é uma coisa diferente, é um mundo à parte, não necessariamente ele está disponível aqui no portfólio. Como que vocês vão fazer para abastecer o mercado? É estoque próprio ou você já está desenvolvendo isso com parceiro para que eles possam oferecer? Nós temos as duas alternativas, né? Mas todas as conversas com o Michelin já foram feitas, por exemplo, né? Um dos fornecedores que nós estamos trabalhando, e hoje os veículos chegam como padrão com os pneus Michelin, e eles já têm no mercado brasileiro o pneu desenvolvido. Então, isso definitivamente não é um problema, seja no abastecimento para o veículo, né? No primeiro momento, ou para uma reposição depois de alguns quilômetros rodados. Então, realmente, peça de reposição, ele não é hoje um problema para o segmento urbano, no caso do veículo Higer. Adriana, e com relação ao portfólio, de modo prático, o que que vai chegar primeiro no Brasil comercialmente? Eu sei que tem Sim, um leque bastante grande, mas foi apresentado o A12BR. Enfim, o que isso. que vem para cá, vai em 2024? Sim, hoje nós temos três modelos que já estão com vendas realizadas e processos todos feitos, que é o 12 metros, que é o veículo padrão que nós utilizamos, o veículo 18 metros, que é o articulado, e o rodoviário de 12 metros também. Então, esses três modelos já foram amplamente testados no mercado brasileiro, todos com vendas e todos já com pedidos que podem ser feitos. Adicionalmente, para o segundo semestre, nós temos o quê? O veículo de 9 e 10 metros, foi uma solicitação que recebemos para linhas complementares. Alguns municípios precisam dessa alimentação, então agora no segundo semestre chegamos com 9 e 10 metros também, ainda dentro da linha Azul. Então, de 9 até 18 metros para o transporte urbano, temos ali todos os produtos para fazer, tanto o principal quanto o complementar. Na linha rodoviária, ficamos com o 12 metros, que é o FE, a linha FE também já em teste em vários clientes. E no segundo semestre temos também as vans, né? Que tanto na versão passageiro quanto na versão carga. Então, 2024 são isso, né? Modelos já vendidos, três modelos, dois urbanos e um rodoviário, as vans para o segundo semestre e também a parte de caminhões, mas a parte de caminhões, ela chega só para uma demonstração na Fenatran, o processo de vendas, ele se inicia em 2025. Ah, então a Higer estará presente na Fenatran com caminhão. Olha, Estaremos. ótimo, adorei o spoiler. Vou gostar de ver de Vamos perto. E voltar, ó, vamos Adriana, voltar. faço questão de andar nesse caminhão, viu? A gente tem que dar um jeito Combinadíssimo, de dar já uma tem meu volta convite. nele. Sim, já está com o meu convite feito. Vai ser um prazer recebê-lo. Perfeito. Ah, pensando em modelo de vendas, o que que a Tivex Hager adota nesse momento ou vai adotar ah, nos próximos meses, nos próximos anos? A gente tem um modelo tradicional de concessionárias, de muitas marcas, mas vocês estão começando um trabalho agora. Por onde que vai? Vocês que abordam o cliente, fazem as visitas comerciais? Tem algum lugar que eles possam encontrar vocês? Ou, sei lá, eu quero comprar um ônibus. Ou eu comprei um ônibus e eu preciso comprar uma peça. Ou para quem que eu ligo? Com quem que eu falo? Sim, o modelo de vendas, o mercado de ônibus tem uma característica um tanto distinta das demais, né, do segmento de cargas. Então, hoje o atendimento na parte de vendas é um atendimento feito totalmente pela TVX, né? Então, a TVX tem uma equipe de vendas e ela está junto aos principais operadores e municípios. Nesse primeiro momento da transição, a gente sabe que a esfera governamental ela tem um papel muito importante. Então, as licitações serão o grande, né, motivador de volume nesse primeiro momento. Então, nós temos também uma área que cuida de licitações e que está ali participando também desta modalidade de venda. Um outro canal que nós temos é a questão da locação de veículos, que também é uma modalidade que começa a ganhar um pouco mais de importância dentro desse momento de transição. Então, temos parceiros nos quais nós trabalhamos, né, fazendo ali
a venda conjunta, né? Ou nós fornecemos o veículo e fornecemos o contrato de manutenção para que essa locadora tenha a tranquilidade de fazer o business dela através somente da locação desse produto a um operador. Então, dentro do canal de vendas, esses são os modelos. Nós temos apenas uma metodologia diferente. Nós normalmente levamos o veículo, fazemos a exposição dele estático e dinâmico, para que ele experimente o veículo efetivamente. Começamos as tratativas e assim que vendemos o veículo, nós temos um programa de treinamento do condutor, porque hoje o condutor ele tem um papel essencial dentro da rentabilidade ou da eficiência energética desse produto. Então, hoje faz parte do modelo, quando eu entrego um produto, eu não faço só a entrega técnica, né? Eu faço também o treinamento dos condutores desse operador. Então, modelo de vendas, o que nós temos nesse momento estabelecido é desta forma e vamos continuar fazendo o atendimento através da TVX. Com relação ao pós-venda, nós temos em São Paulo o primeiro centro técnico especializado em veículos elétricos, é uma área de 6 mil metros quadrados, onde eu tenho ali, desde a central de peças, assistência técnica e uma central de treinamento também. Nós temos simuladores de treinamento, onde os condutores também passam por treinamento, para que a gente possa ganhar agilidade no treinamento, não só dependendo de produto, né, de quando a frota chega, ele pode ser feito anteriormente. E além disso, dessa área que eu tenho aqui estabelecida já em São Paulo, onde eu tenho um estoque de peças estratégico, hoje nós conseguimos abastecer qualquer peça em 48 horas no máximo, né? Eu tenho todas as Isso é peças já importante. colocadas aqui no mercado brasileiro. Nós teremos, neste primeiro momento, para que a gente faça essa transferência de conhecimento, porque ainda existe, né, muito desconhecimento no segmento elétrico, nós temos uma equipe a qual estará móvel em cada cliente em que nós tivermos no Brasil como um todo. Então, fiz uma venda, independente de onde está esse meu cliente, eu vou mandar a minha unidade móvel do pós-venda, né? Porque a gente sabe também que os operadores, eles gostam de preservar as suas equipes, funcionários que estão com eles há 20, 30 anos, muitas vezes, ali nas suas estruturas. Então, existe essa percepção, existe esse compromisso da Heiger em transferir a conhecimento na parte da manutenção também para essa garagem, né, para esse operador. Então, nós vamos trabalhar com unidades móveis, nos quais os nossos técnicos estarão presentes dentro das estruturas de cada operador. Claro, para quem quiser. Quando não quiser, nós teremos a infraestrutura no local. E, além disso, as peças, para que a gente tenha ainda mais agilidade, a gente vai trabalhar também com estoques estratégicos em cada região. Então, hoje eu tenho uma área central, que é essa que eu comentei aqui em São Paulo, mas nós teremos também em cada operador um estoque consignado. Isso vai dar mais agilidade no caso de um reparo, né? Ou mais tranquilidade para que ele saiba que a peça já está ali à disposição dele. Agora, a gente também tem que lembrar que o veículo elétrico ele tem uma característica diferente, né? Hoje, por exemplo, uma bateria ela tem 8 anos de garantia. Então, essa é uma responsabilidade que a fábrica tem, né? E eu tenho pessoas que são capacitadas, treinadas e homologadas até pela CATL para fazer qualquer ajuste, interferência que seja necessário, né, nessa bateria. O veículo tem 2 anos de garantia e o motor tem 5 anos. Então, a gente tem aqui uma tranquilidade também, né? O desgaste desse veículo ele é diferente do segmento a combustão. Então, é importante avaliar não só a estrutura, mas o conceito do veículo como um todo. Em termos de estrutura, a gente está bem alicerçado, claro que a base principal foi estabelecida em São Paulo, por motivos de logística mesmo, e pelo principal mercado, mas nós começamos agora a ganhar braços em outras regiões. Então, Cascavel vai ser a primeira, né? Como eu disse, a gente entrega veículos agora em Cascavel em meados de abril, então ela é a primeira unidade móvel que a gente tem aqui no Brasil, com os nossos profissionais capacitados e treinados pela fábrica e pelos colegas da montadora Heiger. Legal, a gente sabe que o desgaste de um veículo elétrico ele é realmente muito inferior, tem muito menos peças, inclusive,
do que um veículo a combustão, mas que tipo de manutenção você está esperando mais? Ou aonde, sei lá, é espelho que quebra, é pedrinha no para-brisa, é, sei lá, por causa o veículo ele desgasta menos, mas muitas vezes a pavimentação das cidades parece o solo da Lua, né? Eu posso te De- dizer o que a gente então, teve de problemas agora com esses veículos que ficaram em circulação e, assim, nas condições mais diferenciadas, né? Tanto num piso tapete plano, quanto uma situação de subidas, descidas, buracos, enfim, o que é comum e que a gente sabe não sim, deveria ser, mas é comum em algumas cidades brasileiras. Eu tive pequenos ajustes necessários, um deles foi inclusive com uma questão de alinhamento das baterias. Eu percebi que nós percebemos que tinha ali uma perda de autonomia e falou, opa, temos aqui um problema. Claro, o painel demonstrou ali que tinha uma necessidade e nós fizemos um realinhamento de baterias. Demorou 2 horas para fazer esse ajuste. O veículo voltou sem nenhuma peça trocada, sem absolutamente nenhum componente exigido, voltou a entregar a autonomia a qual ele estava programado para entregar. Quando você fala de vidros ou de batidas, né, acidentes no trânsito, isso vai continuar acontecendo. Isso independe se a gente tem um veículo elétrico ou não. Então, nós desenvolvemos também um fornecedor já, né, aqui no mercado brasileiro, nos quais os vidros, ali, a parte frontal do veículo, já tem tudo disponível como produto nacional, para que você tenha essa agilidade e esse custo na substituição desse para-brisa, enfim, né, do componente em que nós tivemos com problema. Problema mecânico não tive nenhum até agora, né? Nenhum. Absolutamente não foram trocados. O que a gente tem são as manutenções preventivas. Então, é uma limpeza, é um ajuste, mas peças de verdade nós não tivemos nenhuma troca, nenhuma situação que foi necessária ali para trazer para o veículo. Tivemos numa operação de São Paulo, e aí foi um item de desgaste, né? O botão que fica no painel em qual você abre a porta, né? Onde você aperta muitas vezes para abrir e fechar a porta, tivemos ali, né? Uma situação rapidamente também. Em 1 hora a peça chegou no operador, fizemos a troca, o veículo voltou para a operação. Então nós não esperamos no primeiro ciclo ali, né? De utilização desse veículo nenhum gasto considerável com a parte de manutenção, né? Principalmente a corretiva. Preventiva faz parte da sua preservação do patrimônio que você está adquirindo, mas no caso da corretiva, a expectativa é realmente muito baixa. acho que a gente abordou bastante coisa sobre estratégia de mercado, produto. Eu queria falar um pouquinho sobre o negócio de vans e depois de caminhões para a gente encerrar o nosso bate-papo. Ah, negócio de vans, vai por onde? Cronograma? Passa alguns detalhes para a gente. O mercado de van, seja ela furgão ou passageiro, é um mercado muito interessante, né? Principalmente porque as operações estão dentro dos centros urbanos, que são aqueles que mais sofrem hoje com poluição, com, né? Enfim, todos aqueles problemas que conhecemos bem. Então, um primeiro movimento é realmente veículos de carga, né? Temos ali tanto o veículo na mesma configuração para passageiro quanto para carga, oscilando entre 70 e 105 quilowatts de bateria. Isso dá uma autonomia muito interessante, em torno de 200 quilômetros, e isso faz então com que as operações ali de centros urbanos acabam sendo muito bem assistidas. O que a gente tem percebido também é uma movimentação de muitas empresas que transportam seus passageiros, né? E que elas têm metas de ESG, ou de sustentabilidade, envolvidas nos seus negócios. E elas buscam por transporte, muitas vezes, de passageiros para complementar, né, essa realização das metas. Então, temos sido muito procurados por empresas que querem trabalhar. É um fretamento diferente, né? Um fretamento ali com uma capacidade de até 19 passageiros, 20 passageiros, mas que realmente tem esse quesito, né? Essa abordagem efetivamente
da sustentabilidade, das metas ESG. Então, esses são os dois movimentos que têm acontecido. Existia assim uma preocupação com essa questão da carga, né, da infraestrutura de recarga desses veículos, o que que é uma carga de oportunidade, o que que é um ciclo completo. Então, acho que isso o mercado vai assimilando bem e vai percebendo realmente aí as vantagens em que o veículo elétrico tem. Então, o primeiro movimento da Higer será isso: os veículos, tanto furgão quanto passageiros, né? Começando com essa capacidade de 19 lugares, isso é o que nós temos agora para o segundo semestre. E a estratégia, ela segue um modelo um pouco diferente do mercado de transporte urbano, porque aqui eu tenho já uma venda mais do varejo. Eu tenho uma venda que muitas vezes não está centralizada em um frotista. É claro que ainda o valor de aquisição, ele tem ali um primeiro pênalti para esse empreendedor, muitas vezes um transporte escolar, por exemplo, né? Ele é um empreendedor pequeno, então ele não tem, talvez, uma facilidade tão grande dessa Não é migração, o o tio foco, da van, nem o lojista, né, que vai ter esse tipo de veículo nesse momento. num É primeiro momento. justamente quem precisa cumprir com relatório de Isso, sustentabilidade, mercado de capitais, esses compromissos. exatamente. Eles Exatamente. são os Então, grandes frotistas, grandes embarcadores. exato. Então, esse movimento, quando você pensa no primeiro passo, de novo, eu consigo fazer um atendimento via TVX, porque eu tenho ali um contato com frotistas ou com, né, um segmento, um nicho, vamos chamar de nicho de mercado, que vai ser o primeiro entrante nesse segmento, até que eu tenha depois o varejo realmente estabelecido. E aí, esse modelo de vendas, né? Que a gente conhece no Brasil, talvez não como um modelo de concessionário que nós temos estabelecido, mas um modelo de venda moderno, ele vai existir com pontos em locais estratégicos para que esse operador, seja ele individual ou um pequeno frotista, tenha acesso a essa assistência que ele precisar, seja na venda ou no pós-venda. E o mercado de caminhões, ele também chega para nichos muito específicos, aqueles que têm uma necessidade, né? Muitas vezes, por exemplo, uma mineradora que tem ali um ambiente fechado, ele tem uma capacidade de carga diferenciada, ele tem uma necessidade de operação muito customizada, e esse atendimento, de novo, ele é feito aonde? Dentro da estrutura desse cliente. Então, esse é o primeiro modelo. Acredito que não será uma exclusividade da Heiger, mas de todas as marcas que estão entrando, porque o custo inicial desse produto, ele é significativo. Não há dúvida de que ele se pague ao longo do tempo e que ele traga benefícios. Quando eu olho, né, o meu custo com combustível, o meu custo com componente, o resultado você percebe no primeiro dia de operação, no primeiro dia, né? É, é, é realmente um gap muito grande. Mas essa questão do investimento inicial, ela acontece, esse retorno do investimento, ela vai acontecer com o tempo. Então, nós acreditamos que esse primeiro momento, ele vai ser feito pelas empresas que têm uma capacidade maior, que é um frotista, que é um operador, que tem um contrato de longo prazo e que está recebendo subsídios, né, públicos para conseguir, ou através de um financiamento, ou através de um contrato diferenciado, fazer essa aquisição. Então, nós temos um tempo para essa maturação, para essa organização do mercado como um todo. Legal. E sobre caminhões, a gente já tem um spoiler maravilhoso de que ele vai estar presente na Fenatran. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse modelo. Vai começar a trabalhar ele em 2025, de repente. É isso mesmo, Por 2025. ser células de combustível a hidrogênio, são longas distâncias rodoviárias. Se eu não me engano, são células da Toyota, é isso mesmo? Continua. Explica pra gente esse Ah, não, projeto. eu não vou te contar todos os detalhes agora, não, né? Ah, Eu eu posso contar só alguns, assim, não vou contar todos, mas realmente nós temos o veículo a hidrogênio, ele é, né, já pensado e planejado para o Brasil. 2025 ele começa, mas também, de novo, com um volume muito pequeno, e depois ele vai crescendo a sua participação. E quando a gente vai para o mercado, né, de cargas, a gente sabe que as distâncias, e mesmo o fretamento, o ônibus também tem essa particularidade quando eu vou para um turismo, né, quando eu vou para um fretamento de longa distância. Então, nós precisamos de
autonomias maiores. Hoje, por exemplo, um veículo urbano, ele tem em torno, esse de 12 metros, de 270 quilômetros. Quando eu vou para o rodoviário, eu já estou com 450 quilômetros, o mesmo ônibus. E o caminhão, ele precisa ter mais autonomia ainda. Então, por esse motivo, nós temos trabalhado tanto com a parte do veículo elétrico, no desenvolvimento de baterias menores com maiores capacidades, quanto na solução a hidrogênio também. Então, essas duas vertentes estão sendo trabalhadas para que a gente tenha autonomia maior e um atendimento da necessidade daquele veículo, né? Então, em 2025 é um ano em que a gente traz aqui no nosso planejamento como um volume de vendas para caminhões. Tá bom, Adriana, queria agradecer os esclarecimentos. Acho que a gente bateu um papo muito legal sobre Tivex Higer aqui no Brasil. Muita coisa, muita informação importante para o mercado se atualizar. Quer deixar alguma mensagem final para o nosso público? Claro, olha, tem sido, né, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar juntos, né, com a Frota e Companhia. Realmente, assim, a nossa história é de longa data, né? A Sim. gente realmente tem um relacionamento muito, muito antigo, mas participar desse momento, né, de transição energética, quando nós temos ali a mobilidade, vendo, né, tantas prefeituras, tantos municípios, tanta a esfera governamental como um todo, promovendo esse momento, onde nós vamos ter um transporte de qualidade, né? Um transporte que vai trazer não só saúde para o ambiente, né, para o meio ambiente, mas também a saúde física, é assim, é ímpar, né? A gente não poderia estar fora deste momento e poder participar. E é um convite a toda a população a exigir, né, que a gente tenha efetivamente um transporte que seja realmente de primeira classe, né? Eu tenho que ter realmente aqui, né, uma preocupação e ter um retorno e poder participar desse momento com muito mais conforto, segurança e saúde, né? Que no final do dia é algo que nós vivenciamos aqui nos últimos anos, até com a questão da pandemia, onde a gente percebeu ali algumas situações, né, bastante delicadas, em que a saúde pública é o bem maior. Então, realmente, atrelar mobilidade com saúde é realmente uma grande vantagem, né? Então, esse é o recado. E caso vocês queiram, né, conhecer um pouco mais da Haiger, caso vocês tenham curiosidade sobre os produtos, isso para o público em geral. Estamos à disposição, nós temos um tour virtual no qual o nosso usuário ele pode entrar, ele vê o centro técnico, ele passa pelos ambientes, ele entra no ônibus, ele conhece a tecnologia. Então, o mundo virtual, né, a inteligência artificial também traz benefícios que a gente pode antecipar toda essa tecnologia que ainda não está nas cidades, não está presente ali, ou acessível para toda a população. Então, temos vários canais de comunicação, sintam-se à vontade, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e te aguardo em breve aqui em São Paulo para a gente fazer uma visita no nosso centro técnico, né, e no nosso escritório. Com certeza vou gostar de conhecer e ver os veículos, os produtos de perto, quem sabe poder andar junto com, junto com vocês, né, nesses modelos novos. Pessoal, vocês que acompanharam toda essa entrevista, muito obrigado, né, pela audiência. Preciso do apoio de vocês. Se inscreve no canal, clica no joinha, fala pra gente o que você achou desse bate-papo. Muito enriquecedor, muita informação. Então, deixa o seu comentário para a gente também, tudo bem? Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Frota e Companhia, movidos pela notícia.